Boa noite, igreja! Gente, que alegria, né? Realmente essa responsabilidade de estar abrindo, né, o mês de aniversário da nossa igreja, 12 anos. E, como o pastor falou, estou aqui desde o início, gente. Desde a época que a gente se reunia lá na PB Tour, pastor Kerly. E quero também dedicar esse momento a Kerly, né? Fazer essa homenagem a ele, porque ele acreditou no nosso potencial, fez o convite para a minha família visitar a igreja, e desde então a gente foi criando raízes aqui, e são 12 anos servindo ao Senhor nesse lugar, sendo abençoado pela vida de cada pessoa, de cada ovelha, de cada líder, dos pastores, pastor Neto, pastora Patrícia, que tem cuidado da gente, e dizer que nessa caminhada muitas coisas aconteceram. Vocês vão poder entender um pouquinho dessas coisas que aconteceram, de como Deus trabalhou na minha vida, trabalhou na vida da minha família, e como Deus ainda está trabalhando, né? Esse livro ele não conta uma história que tem início, meio e fim. Nós estamos ainda no processo. Esse livro ele dá apenas o start do que Deus está fazendo e ainda vai fazer na nossa vida e na vida de muitas pessoas. Ao longo dessa pregação, dessa reflexão que eu vou trazer essa noite, vocês vão entender que esse livro ele não se limita a um livro em si mesmo, mas ele é um ministério que Deus tem colocado no meu coração e que com muita alegria o meu pastor tem abençoado, tem mentorado, né? Porque a gente sabe, o jovem ele fica muito eufórico, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente precisa de homens com mais sabedoria, com mais maturidade para ir nos moldando. E Deus ele levanta pessoas maravilhosas para nos direcionar nos caminhos que Ele quer nos levar. Amém? Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu trouxe uma reflexão essa noite, em 2 Coríntios, você já pode ir abrindo sua Bíblia, em 2 Coríntios 12, nós vamos ler dos versículos 7 ao 10, mas antes da gente fazer a leitura da palavra de Deus, eu gostaria de mostrar, eu tentei achar diante de tantos registros que nós fizemos da nossa pequena Lelê, alguns que vocês pudessem entender um pouquinho a Letícia antes de vocês conhecerem ela como ela está hoje, né? Algumas pessoas não tiveram aqui na igreja, não eram da igreja ainda, quando a nossa Lelê ainda tinha 1 ano e meio, 2 anos, então não puderam ver ela antes de ter a regressão, né? E eu vou explicar, não é minha intenção falar muito disso hoje, mas eu vou explicar um pouquinho. Se você tem curiosidade, aí você compra o livro, eu falo um pouquinho mais ali também, como é que foi todo o processo. Amém? Pode colocar o vídeo, por favor. Tá arrumando seu quarto? Sua estante? Mãe, me ajuda. Ajudo. Ui, 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 ui. Não, mãe. Como é que você vai arrumar? Quanto? Ah, já tá arrumado, né? Tá Muito bem. arrumado, né, Quanda? Eu vou dormir. Vai dormir agora? Cansou, foi? Mãe, fecha a porta. Vou fechar. Mãe, vai embora daqui. Vai, mãe, vai embora. Ô, Lelê, deixa eu ficar aqui no teu quarto vendo tu Vai brincar. deixar você
Vamos fugir? Depois, amém. Glória a Deus. E aí, alguns meses depois, a Lelê começou a regredir. E não foi algo tão súbito assim, né? Mas foram alguns meses nessa jornada. E algumas habilidades que vocês puderam ver aí nos vídeos. Essa interação, falando com a mãe, brincando com a irmã. A gente parou de escutar a voz dela. Ela parou de interagir. Perdeu algumas habilidades motoras também, algumas questões do cognitivo. E a gente começou a, já percebendo algumas mudanças comportamentais. E dessa jornada por busca de um diagnóstico. E nesse caminho a gente se deparou com uma síndrome muito rara, né, epiléptica. A gente fez todos os exames possíveis, desde um simples exame de sangue, talvez um pouco mais complexo, ressonância ao líquor, né, os médicos que estão aqui presentes, né, que tiram aqui para ver encefalopatias, enfim, fizemos todo tipo de exame possível e a única coisa que a gente pôde identificar foi que durante o sono da Lelê ela tem algumas descargas elétricas, né, uma epilepsia que ocorre no sono, e é essa epilepsia que causa a regressão. Então, é importante eu mostrar um pouquinho para vocês desse vídeo, para que vocês, quando começarem a entender um pouco, caminhar um pouco mais comigo, com minha família, ver talvez algumas postagens nossas, algum posicionamento nosso em relação ao autismo, vocês possam entender a dinâmica que nós tratamos o autismo, porque o espectro ele é muito amplo, gente. Então, a Lelê, ela não nasceu, né, e a gente já observou um atraso, que às vezes é até melhor que a criança tenha o atraso, porque ela vai desenvolvendo. No caso da Letícia, ela desenvolveu normal até os 2 anos e 7 meses, atingindo todos os marcos do desenvolvimento, e a partir dos 2 anos e 7 meses, ela começou a perder habilidades, a regredir, até o ponto de que hoje ela praticamente não fala, solta uma palavrinha ou outra, ela canta um pouquinho, mas isso é uma ecolalia que a gente chama. E aí começou com todo aquele quadro do autismo, né? Então foi assim. Depois desse vídeo, uns 7 meses depois, a ferida abriu na minha alma. Uma ferida que até hoje, ela de certa forma sangra. Uma ferida que até hoje, ela dói. E uma ferida que até hoje eu faço como o apóstolo Paulo. Senhor, por favor, tira de mim esse espinho que tanto me machuca, que tanto me incomoda. Mas eu quero convidar vocês, através da vida do apóstolo Paulo, esse homem que entendeu tanto acerca do sofrimento e como transformar a dor, o sofrimento, em missão, em propósito. Eu quero convidar você essa noite a abrir a palavra de Deus. E nós vamos ler um relato desse homem que foi usado por Deus, e assim como ele, eu quero ser inspirado por o apóstolo Paulo, e também ser usado por Deus nessa magnitude. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do 7, já está aqui no telão para você ler comigo. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você,
Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E eu quero, essa noite, ler mais um versículo. Nós vamos passear um pouquinho pelas cartas de Paulo. Eu quero te convidar a ir um livro à frente em Gálatas. Nós vamos ler apenas um versículo que está ali em Gálatas. Gálatas 6, 17, que diz o seguinte: Paulo, ele encerrando ali a sua carta aos Gálatas, e a gente vai fazer essa convergência entre Coríntios e Gálatas, você vai entender porque eu estou lendo essa parte também. Ele encerra a sua carta dizendo assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Meus irmãos, nós lemos em 2 Coríntios, talvez a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É a carta em que o apóstolo Paulo, ele mais se abre com aquela igreja, mostrando as suas angústias, mostrando as suas preocupações, os seus medos, os seus anseios. Ele faz uma extensa lista de todas as lutas que ele passou, as perseguições, os açoites, os naufrágios. Ali no capítulo 11, ele faz essa extensa lista. E em Gálatas, da mesma forma, ele também diz: olha, eu passei por muitas coisas que comprovam que eu sou um verdadeiro seguidor de Cristo. Então Paulo, ele olhava para aquelas cicatrizes em seu corpo, para aquelas cicatrizes em sua alma, não como fraquezas apenas, mas como selo do toque do amor de Deus. Em 2 Coríntios, ele estava, na verdade, combatendo falsos apóstolos que se levantavam contra os ensinos dele. E aí, por isso que ele faz essa defesa, que já começa a partir do capítulo 10, se estende pelo 11 e se encerra ali no 12, quando ele fala: para que eu não me glorie dessas coisas. Que coisas são essas? Ele teve uma grande revelação da parte de Deus. E ele diz ali: há 14 anos atrás, eu fui arrebatado ao terceiro céu e recebi grande revelação da parte de Deus. Mas para que eu não me vangloriasse, para que as coisas que eu recebi de Deus, ou a minha própria força, pudesse me corromper, ou me fazer cair, o próprio Deus colocou em mim as suas marcas, colocou em mim um espinho na carne que me incomoda, que me machuca, e ao ponto de eu pedir a Ele 3 vezes: Senhor, tira esse espinho de mim. Mas a resposta que Deus dá, é uma resposta que talvez Deus tenha dado a muitas pessoas aqui nesse lugar: a minha graça te basta. Eu creio, irmãos, que Deus é Deus dos milagres. Eu creio que Deus é o Deus de cura. Eu creio que Ele ressuscita mortos, que Ele pode fazer, que Ele vai fazer. Todos os dias eu oro a Deus para que Ele cure Letícia, que ela volte a falar, que ela volte a interagir, que ela volte a de alguma forma evoluir. E eu creio nisso, mas eu não posso depositar toda a minha vida única e exclusivamente no milagre, porque eu tenho que depositar no próprio Deus. Entender que a graça de Deus, as misericórdias de Deus, que se renovam todas as manhãs, ela é suficiente para sustentar a mim, a minha família e a nossa pequena Letícia. E aí em Gálatas, Paulo, da mesma forma, ele passando por essa oposição de alguns judaizantes, né? Gálatas é a carta da liberdade, em que Paulo fala da liberdade em Cristo. Ele estava passando por um problema ali, de algumas pessoas se levantando e obrigando aqueles novos cristãos a se circuncidarem. Então, em 2 Coríntios, Paulo está tratando com os falsos apóstolos. E em Gálatas ele está tratando com os judaizantes. Todos os dois tentando, de alguma forma, prender aquele povo a falsas doutrinas. E a Paulo, olha que coisa interessante, gente.
a carteirada que Paulo dá àquelas pessoas, no bom sentido, não é a sua grande posição, a sua grande eloquência, os seus milagres realizados, mas as marcas sofridas por amor a Cristo e ao Evangelho. Então, o que eu quero que você anote essa noite, se você gosta de anotar, é que as cicatrizes de Paulo não eram apenas marcas de dor, mas selos de uma fé inabalável e de um propósito eterno. E nós, essa noite, nós vamos desenvolver esse chamado de Paulo e vamos aprender com a história do apóstolo Paulo algumas verdades para aplicarmos na nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas feridas, nas nossas dores. A história de Paulo aqui na Bíblia, ela começa ali um pouquinho antes, no capítulo 7, quando ele já está presente no apedrejamento do Estevão, o primeiro mártir da igreja. E Paulo, até então chamado Saulo, você vê que ele se contenta com aquela cena, ele está ali todo orgulhoso, porque na concepção dele, o verdadeiro Deus, né, a verdadeira palavra de Deus estava sendo defendida por aqueles judeus que ferozmente apedrejaram o nosso querido Estevão. E aí, Saulo, ele corre para o sumo sacerdote da época e ele consegue cartas que o dão permissão para ferozmente prender os do caminho, que eles chamavam do caminho. Naquela época, os novos cristãos, aquelas pessoas que entregavam a sua vida a Cristo, eram conhecidos como os do caminho. Então Paulo, ele no caminho de Damasco, cheio de orgulho, todo feliz porque estava representando ali o sumo sacerdote, cheio de autoridade, cheio de poder. Eu creio que Deus olhou lá de cima e disse: eu gosto assim, todo brabinho. E aí o que foi que Deus faz? Deus aparece a Paulo e derruba ele naquele caminho e diz: Paulo, por que você me persegue? E aí começa uma bela história de trabalhar de Deus na vida de Paulo. Ali Paulo começa a ser tocado por Deus e feridas que serão transformadas em bênçãos começam a surgir em Paulo. A primeira coisa que acontece com Paulo é que seus olhos são cegos, né? Ele, como escamas, começam a preencher os olhos de Paulo. E aí, eu estava até conversando com o pastor Neto sobre essa passagem, um dia aqui no gabinete, sobre Atos 9:15 a 16, quando Jesus aparece para Ananias e diz: olha, Ananias, meu servo que está ali, Paulo, está orando, e ele teve uma visão de que você iria lá orar por ele e ele recuperaria a visão. E aí Ananias, ele com muito medo, sabendo do histórico de Paulo, ele diz: olha, Senhor, mas esse é aquele que está perseguindo os seus santos, é aquele que está jogando o seu povo na prisão. E aí eu fico imaginando depois, quando Paulo soube dessa afirmação da parte de Jesus, eu não sei se foi o próprio Ananias que contou, a Bíblia não diz, ou se depois em outras conversas ele ficou sabendo. E aí o Lucas, que quem escreveu Atos, ele relata isso, ele diz assim: disse-lhe Deus a Ananias, né? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Anotem isso. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aquele homem que estava há alguns dias, algumas semanas atrás, cheio de poder, cheio de orgulho, achando que ele era alguma coisa para Deus, alguma coisa no reino de Deus, ele recebe uma profecia da parte do próprio Jesus, dizendo: meu filho, você agora vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E é assim que Deus faz na nossa vida muitas vezes.
Pega homens orgulhosos, homens cheios de si, que acham que são alguma coisa, que se garantem na força da sua inteligência, na força da sua posição, do seu status. E Deus, por nos amar tanto assim, começa a trabalhar, a nos quebrar, a nos moldar, para que possamos ser um dia encontrados por Ele como homens e mulheres de Deus aprovados, em meio ao fogo, em meio ao moldar de Deus. Então, quando Deus ele nos chama para algo, Ele começa a trabalhar e começa a moldar a nossa vida. E aí, muitas vezes, abre em nós grandes feridas, que não conseguimos compreender ainda nesse momento, ou nesse plano. Talvez só iremos compreender quando encontrarmos com Ele na glória. Mas cabe a nós confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso. Então, o chamado, guarde isso para você, guarde essa chave na sua vida. O chamado de Deus não é para uma vida sem dor, mas para uma vida com propósito. O chamado de Deus, Ele não vai lhe tirar das provações, Ele não vai lhe livrar da dor, Ele não vai lhe livrar da perda, Ele não vai lhe livrar da perseguição. Jesus, quando andou aqui, Ele diz, olha, no mundo tereis aflição. Então, se tem uma coisa que todos nós podemos ter certeza, é que vamos passar lutas, perseguições, tribulações, vamos passar aperreio. Eu não sei se eu vou ficar rico daqui a alguns anos, eu não sei quantos filhos eu poderei ter, eu não sei quantos empregos, quantas ascensões na vida eu terei, mas de uma coisa eu tenho certeza, que aperreio eu vou ter. E você pode ter certeza disso, Jesus disse. Mas Jesus, Ele disse, tem de bom ânimo, pois eu venci. Confie em mim, se abrace com a minha graça, se abrace com a minha misericórdia, que aí na sua fraqueza eu lhe tornarei forte para cumprir o meu chamado. Uma vida com Deus é uma vida que mesmo com dor, ainda há um propósito para seguir. Então, meus irmãos, como eu disse, Paulo, ele no capítulo 11, ele traz uma extensa lista para aqueles amados de Coríntios, né? E se você ler as cartas de Coríntios, na verdade, sabemos que não foram apenas 2 cartas que Paulo escreveu, as 2 foram as que chegaram até nós, mas era uma igreja que dava uma certa dor de cabeça. Imagina a dor de cabeça que nosso pastor tem aqui, mas pelo jeito, a dor de cabeça que Paulo teve com as igrejas que ele plantou, gente, misericórdia. E aquela igreja estava dando uma dor de cabeça para Paulo, entrando nas conversas fiadas dos super apóstolos, né, dos falsos apóstolos daquela época. E Paulo, em uma carta tremenda, ele começa a ter que defender o seu ministério. E aí ele faz uma extensa lista, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 28, não precisa colocar aqui na tela, eu vou só apenas falar o que trata aqui. É uma passagem em que o apóstolo Paulo descreve as muitas dificuldades e sofrimentos que ele enfrentou no ministério. Ele faz isso para trazer uma autenticidade, para contrastar a sua autenticidade e dedicação com a dos falsos apóstolos que estavam naquela época, enganando a igreja em Corinto. Então, meus irmãos, quando você vê homens se levantando, tentando deturpar o seu sentimento em direção à igreja de Cristo, em direção a uma liderança, em direção ao próprio evangelho, você olhe para se aquela pessoa de fato carrega em seu corpo e em sua vida as marcas de Cristo. Por isso que Gálatas 6:7 completa muito bem essa parte de 2 Coríntios, quando diz, olha, a minha vida, meu irmão, a minha vida testifica que eu sou um seguidor de Cristo. Então que a sua vida, a minha vida, a nossa vida como igreja, possa mostrar a esse mundo lá fora as marcas do amor de Jesus. Essa passagem, ela é um testemunho poderoso da resiliência e dedicação de Paulo ao seu chamado apostólico.
ele passou naufrágio, ele passou chicotadas, ele passou prisão, ele foi dado por morto, minha gente, chegou ao ponto de ser tão espancado que desmaiou e foi considerado morto pelos que estavam ali presentes. Ele teve que escapar da morte dentro de um cesto, né? Tiraram ele de cima de um lugar e libertaram ele dessa possível prisão que acarretaria a morte dele. Então ele enfrentou uma série de adversidades extremas, mas permaneceu firme em sua missão de pregar o Evangelho. E o que eu quero dizer para você essa noite é que não importa qual sofrimento você está passando, e eu creio que todos nós aqui temos lutas, temos feridas, temos dores, mas isso não deve ser maior do que o nosso senso de propósito, do que o nosso senso de chamado, que é cumprir a missão de Deus aqui na terra. E Paulo, mesmo diante de tantas dores físicas e em sua alma, ele continuou firme na sua missão de pregar o Evangelho. Eu não sei, meu irmão, o que você está passando essa noite, se é alguma perseguição no seu trabalho, se é alguma doença na sua família, se é algum familiar que está envolvido com coisas que têm trazido uma grande tristeza sobre o seio familiar. Eu não sei se é desemprego, eu não sei se é aperto financeiro, mas de uma coisa eu tenho certeza, que quando você deposita as suas dores aos pés de Jesus, Ele lhe dá força suficiente para continuar. Muitas vezes as dores, sabe, irmãos, muitas vezes as feridas que são abertas em nosso coração, elas têm a tendência de fazermos querer olhar apenas para nós mesmos, sabe? Só queremos pensar no nosso sofrimento, na nossa luta, mas o caminho para a cura, o caminho para a cicatrização das suas feridas não é olhar para si, mas é olhar para o próximo, é olhar para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, em abençoar e em curar o seu irmão. É tanto isso que nós devemos trilhar o caminho da cura, olhando para o próximo, que Deus diz, olha, os 2 primeiros mandamentos é, ame a Deus, acima de todas as coisas, e ame o seu próximo, como a si mesmo. Claro que devemos ter amor próprio, devemos nos amar também, mas quando as dores, elas começam a nos prender, em um mundo de lamentação, em um mundo de, sabe, murmúrio, nós estamos perdendo o foco da missão de Deus na nossa vida. Eu estava conversando isso com a minha esposa, vindo para cá, e eu estava dizendo a ela, eu disse, amor, é isso, esse é a virada da chave na nossa vida, quando a gente está passando por algo, por uma luta grande, por uma tempestade. Essa é a virada de chave na nossa vida, quando a gente para de olhar para dentro de nós, e começa a perguntar a Deus, por quê? Senhor, por que eu? Por que Letícia? Por que meu filho? Por que meu esposo? Por que minha esposa? Por que isso no meio da nossa família? A virada de chave na nossa vida é quando nós paramos de perguntar a Deus por quê e começamos a perguntar a Deus, para quê? Para que, Deus, isso está acontecendo? Qual é o propósito disso? O que eu posso transformar isso em minha vida? E eu tenho certeza, meu irmão, que toda experiência que você passar na sua vida, ela é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas, para curar outras pessoas. Amém? Então, o que são essas marcas que o apóstolo Paulo, ele cita lá em Gálatas 17, né? Essas marcas em Paulo eram a assinatura divina de uma vida entregue ao serviço do reino. As marcas de Paulo eram o selo, era a assinatura do próprio Deus dizendo, filho, eu vejo a sua entrega por mim. Era isso que dava autoridade a Paulo. Não era o seu status como apóstolo ou a sua eloquência. Ele até fala em 2 Coríntios, eu não tenho nem eloquência, tenho milagres para mostrar, mas eu não quero mostrar isso para vocês. O que eu quero mostrar é o sofrimento que eu passo por amor ao reino, por amor ao Evangelho.
Então, meus irmãos, já caminhando para perto do fim, eu quero conversar com vocês. Hoje eu trouxe minha toalhinha, pastora. Ó. Eu estava falando ali, estou parecendo aquele pastor pentecostal, né, com a toalhinha, né, todo de terno, de paletó. Gente, então o propósito didático do sofrimento, quando Paulo cita o espinho na carne ali em 12, 7 ao 10, nós não sabemos exatamente, irmãos, qual era a natureza desse espinho, se era alguma deficiência física, se era alguma dor que ele sentia, se era uma aflição emocional. Teólogos divergem nesse assunto, né, ou até mesmo a oposição de outras pessoas, né, desses falsos apóstolos, dos judaizantes. Alguns também pensam que pode ter sido essa grande oposição que tantas pessoas se levantavam contra o ministério de Paulo, né, mas o importante era que era algo que de fato causava um sofrimento, um desconforto. E o que nós precisamos entender é que as nossas feridas, né, elas vão sim doer, elas vão sim fazer a gente chorar. Eu não quero aqui trazer o mundo encantado do evangelho para você. Eu quero dizer que viver o evangelho, viver o cristianismo, ele dói, ele machuca, ele faz a gente gritar para Deus, nos livrar de tantas situações, mas existe um propósito na dor. Quantos médicos aqui entre nós hoje? Quantos médicos? Dr. Lucas, doutora Cici, Dr. Valdir. Temos alguns médicos aqui em nosso meio. E se eu falar alguma bobagem, vocês me corrijam, por favor. Mas eu refletindo sobre a questão de por que sentimos dor. Por exemplo, digamos que estamos numa corrida, numa maratona, certo? E você está lá exigindo tudo de si, e de repente você tropeça numa pedra e você quebra o seu pé. Qual é a primeira coisa que você vai sentir naquele momento, tirando toda a adrenalina, que às vezes até impede você de sentir a dor, né, como ela deveria estar sendo, mas você começa a sentir um desconforto, uma dor, que faz você entrar em quê? Em estado de alerta, para mostrar que algo não está bem. Então, a dor, biologicamente, na medicina, né, doutores, médicos, ela é algo, de certa forma, até importante para o nosso corpo, porque ela começa a dizer assim para a gente: olha, algo não está bem, pare aí, olha, não continue nessa corrida, não continue nessa maratona, você está com seu pé quebrado. Se você continuar, você vai prejudicar ainda mais o seu corpo, a sua vida. Deus sabe o que pode acontecer se você continuar da forma que você está. Então, Deus, ele usa a dor na questão espiritual, muitas vezes para mostrar para a gente que algo não está bem. Muitas vezes Deus abre dores em nossa alma, em nosso coração, nosso espírito, para dizer: filho, presta atenção. Porque quando estamos machucados, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós buscamos a ajuda de um especialista. Se eu quebro minha perna, eu vou correr para um ortopedista. E ali eu vou buscar auxílio daquele médico. Se eu sinto uma dor tão grande em minha alma, tão grande em meu coração, ao ponto de chorar, gritar por ajuda, por que eu não corro para os braços daquele que é o médico dos médicos? Então a dor, ela traz também esse propósito de nos fazer voltarmos para Deus. É exatamente aquilo que Deus fala ao apóstolo Paulo. Diz: olha, eu não vou tirar esse desconforto de você, Paulo, porque é esse desconforto que faz você depender da minha graça, que faz você depender do meu poder. E talvez essa dor que você sente na sua alma, se você direcionar ela para Deus, Ele vai aliviar, Ele vai derramar graça, Ele vai derramar misericórdia. Ele pode nem eliminar, porque talvez é isso que Deus quer para a sua vida, que você viva com esse espinho na carne, mas que você não perca o propósito, que você não perca o alvo, que você não saia do objetivo de Deus.
Talvez isso que você está passando é a misericórdia de Deus na sua vida. Porque se não fosse essa dor, se não fosse essa luta na sua vida, você já estaria indo de tobogã para o inferno. E a dor, muitas vezes, é a misericórdia de Deus agindo na sua vida, para que você corra para os braços dele. Às vezes Deus permite um espinho em nossa carne, amados, para que possamos lembrar que a nossa força vem dele e não de nós mesmos. Deus, ele pode não remover o espinho, ele pode não remover, ele pode não curar, ele pode às vezes não restaurar, mas ele sempre nos dá a graça para suportá-lo. Tenha certeza disso. Deus sempre derramará a graça para suportarmos as nossas dores, as nossas lutas. Então, pastor, qual é o propósito da dor? Crescimento espiritual. Paulo viu o sofrimento como uma oportunidade de crescimento espiritual e de identificação em Cristo. Gente, Jesus foi o maior exemplo. Jesus, ele veio à terra nos salvar, morrer naquela cruz. E ele sentiu dores. Ele foi rasgado, seu corpo foi moído. Jesus carregou em seu corpo as marcas da salvação da humanidade. Jesus carregou em seu corpo as marcas do amor de Deus por nós. Então quem somos nós por não querermos carregar em nossos corpos, em nossas almas, as marcas do amor de Deus pelos perdidos, por aqueles que precisam do Evangelho, que precisam de um olhar de amor. Eu quero convidar você a abrir em Romanos 5, 3, assim que a gente já está perto de terminar, porque é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, o propósito das tribulações, o propósito da dor. Romanos 5, dos versículos 3 ao 5, diz o seguinte: benção, obrigado, eu sei, vocês são demais. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. As tribulações, irmãos, elas vão nos tornando no caráter de Cristo, elas vão nos moldando, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos crescendo espiritualmente através das dores, das tribulações. Então, o que são essas marcas de Cristo em nossos corpos, irmãos? Que essas marcas de Cristo em nossos corpos, elas sejam cicatrizes que emanam cura. Por isso que nós cantamos essa noite: que das minhas feridas saia poder para curar. Como é? Que é cada... que não é para eu parar até que a casa esteja cheia. Como o Pai sonhou, a terra cheia da glória de Deus, através de filhos e filhas que pegaram as suas cicatrizes e derramaram cura sobre as nações. Então, que das nossas cicatrizes saia cura, saia poder para curar, que possamos ser usados por Deus para curar o próximo, que as nossas experiências, irmãos, de sofrimento e superação possam ser testemunhos poderosos que inspiram e fortalecem a fé dos outros. Que a minha vida seja um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Que a sua vida seja um testemunho vivo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Que o seu testemunho tragam mais e mais pessoas para os pés da cruz.
Não despreze a sua história, não despreze as suas lutas, porque elas podem ser um instrumento de Deus para salvação, como o pastor Neto bem falou aqui. As feridas, as dores, elas podem ser um instrumento de salvação para os outros. Olha que coisa interessante, Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: a gente às vezes, quando recebemos um chamado, né, pastor? E a gente quer já começar a fazer. Né? Eu sou um cara que minha cabeça, ela não para de trabalhar. Né? Algumas pessoas que andam comigo dizem, calma, presa no freio aí que está difícil de acompanhar. Né? Então, se a gente quer fazer, mas olha que coisa interessante, Hernandes Dias Lopes, ele diz, antes de trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, Ele nos molda. Ele trabalha em nós. Nós somos nossas próprias ferramentas e elas precisam estar afiadas. Como é que afia uma ferramenta? Então, gente, o sofrimento é o fogo que nos depura, limpa-nos e fortalece-nos. O sofrimento é o fogo que nos depura, que nos molda, que nos limpa, que santifica e nos fortalece. Eu quero, para encerrar, já chamar a banda aqui à frente, só ler mais uma frase, mais um parágrafozinho de um autor chamado Adam Clarke, que ele diz o seguinte, pastor, olha isso: que miserável pregador deve ser aquele cuja toda prática piedosa tenha sido adquirida pelo estudo e pela erudição, nunca pela experiência. Se a sua alma não houver passado por toda a dor de parto da regeneração, se o seu coração não tiver sentido o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, não poderá ele nem instruir aos ignorantes e nem consolar aos aflitos. É por isso que Paulo, ele começa a carta de 2 Coríntios com uma doxologia, com um ato de adoração a Deus, lindo, em que ele diz o seguinte ali, olha, 2 Coríntios 1, 3 a 4, ele diz, olha, bendito seja o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Presta atenção nisso, Deus é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estiveram em qualquer espécie de tribulação. Ou seja, nós somos consolados por Deus nas nossas dores, nas nossas lutas, mas com o propósito de derramar sobre o outro consolação. É por isso que eu entendo agora, né? Nós podemos até entender isso com maior clareza, o porquê Jesus ele veio em forma de homem, porque Jesus ele passou tudo aquilo que passou, e isso gerou uma identificação do próprio Deus com a sua criação. Então, quando Deus ele nos coloca em meio a essa turbulência, em meio a essa tempestade, em meio às lutas, é para que nós possamos ter de fato a experiência necessária para consolar os irmãos. Que as nossas experiências, elas criem em nós uma empatia. Elas nos ensinem a ser empáticos com os outros e a depender mais profundamente dessa consolação de Deus. Que possamos derramar sobre os outros a consolação. Que cada cicatriz, meus irmãos, em nossas vidas, ela é uma história de superação e um testemunho do poder transformador de Deus. A sua cicatriz, essa que você carrega, essa que às vezes você faz de tudo para esconder, achando que é uma cicatriz feia. Hoje entenda que ela pode ser um testemunho tremendo para transformar a vida de outras pessoas. Mas pastor, o meu filho está envolvido em drogas, eu não sei mais o que fazer. Creia no Senhor, que Ele vai restaurar e Ele vai transformar esse testemunho em um instrumento para salvar outros jovens.
Mas pastor, eu estou passando por uma luta tremenda no meu casamento. O Senhor nem imagina as coisas que a gente passou. Entregue nas mãos do Senhor essa dor, e essa cicatriz será usada para você abençoar outros casais. Pastor, eu estou passando por uma escassez tremenda. Eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, eu estou com dificuldade até de arrumar dinheiro para comer. Entregue nas mãos de Deus, porque você vai ser alguém que vai poder entender o que é viver em escassez. Por isso que Paulo, ele diz: eu soube viver, passar fome, ter escassez. Eu sei o que é sofrer. As nossas histórias, elas servem para curar outras pessoas. E foi assim que surgiu o desejo de escrever o livro Feridos para Curar, para contar um pouquinho do nosso testemunho como família. Pegaram uma cicatriz aberta que tanto doeu no meu coração, no coração da minha esposa, e ainda machuca muito na nossa família, mas transformar em algo para abençoar outras pessoas. As coisas só começaram a fazer sentido para mim, e eu só comecei a de fato ser curado. As minhas feridas começaram a ser curadas quando eu comecei a entender que não era sobre mim, era sobre o que Deus queria fazer através de mim. Era sobre como Deus queria pegar a minha história, a nossa história de família, e abençoar outras pessoas. E foi pensando nisso que tivemos o desejo de escrever esse livro, contar um pouquinho dessa jornada com o diagnóstico de Letícia. E não é um livro, irmão, só sobre autismo, não. É um livro sobre propósito. É um livro sobre redenção. É um livro sobre entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Cada capítulo eu trago uma reflexão da palavra de Deus, um personagem: Paulo, Jacó, Davi, Isaías. Falo de vários personagens e vou mostrando como esses homens foram moldados por Deus, como suas dores foram transformadas em instrumentos de cura. E eu convoco a você, leitor, junto comigo. Como eu digo, aqui eu não estou trazendo uma receita, eu não estou querendo mostrar que eu sou um expert no assunto. Eu quero construir com você esse entendimento de que a sua caminhada, a sua experiência, o seu testemunho, ele pode ser poderoso nas mãos de Deus. E durante a escrita do livro, Deus colocou no meu coração o desejo de abençoar famílias atípicas. E poder, como pastor, trazer uma palavra de esperança para essas famílias que tantas vezes desacreditam da fé. Meus irmãos, é o primeiro passo de todo pai que recebe o diagnóstico. Muitas vezes é questionar a fé, questionar Deus, questionar a igreja. Entendendo essa necessidade de retribuir ao próximo tudo aquilo que Deus tem derramado na minha vida, surgiu o desejo de criar o Ministério Feridos para Curar. Esse livro, ele hoje está sendo lançado, e ao mesmo tempo esse ministério é lançado junto. Você pode pegar o arroba do nosso Instagram e acompanhar. A gente não publicou muita coisa porque eu estava esperando o momento certo de compartilhar com vocês esse projeto que Deus colocou no meu coração. Venho orando, venho conversando com o pastor Neto, e eu quero convocar a Igreja Batista da Orla a abraçar esse projeto comigo, a partir de hoje, abraçar essas famílias que precisam sentir o amor de Deus. E o amor de Deus, muitas vezes, ele é um abraço, ele é uma compreensão. É você olhar para aquela criança dando trabalho, aquela criança gritando, aquela criança em crise, e você dizer: como eu posso ajudar? Compreender e cuidar de quem cuida. Cuidar de uma criança especial, meus irmãos, é um trabalho de 24 horas por dia. Essas mães guerreiras, incansáveis, isso não é guerreira incansável, isso é
baboseiras, elas cansam, elas choram, elas precisam de um abraço. Quem vai cuidar de quem cuida? É aí que a igreja do Senhor Jesus se levanta. Pastor, como é que eu posso te ajudar nesse projeto? Primeiro, ore por mim, porque eu penso em desistir todos os dias. Todos os dias. A gente olha um para o outro e pensa em desistir, largar tudo e se fechar no casulo de lamentação. Ore por nós para que a gente tenha força de dar um sorriso para pais e mães que estão mais desesperados que nós, que estão se afogando numa tempestade de dor e lamento, e que precisam ouvir a palavra de Deus com verdade. Que aquelas famílias atípicas, com crianças de vários graus, de vários estados social possam olhar para mim, para minha família e ver marcas de Cristo. Você pode ajudar também, depois falando comigo, entrando no Instagram, participando do nosso grupo do WhatsApp, psicólogos, fonos, advogados, quem quiser, médicos, neuros. Nós vamos tentar bolar alguma coisa. E você pode ajudar, meu irmão, comprando o livro hoje. Porque parte do que a gente vai arrecadar hoje nos livros, nós vamos estar doando para uma instituição de caridade que trabalha com crianças atípicas. Socorro, você consegue colocar algumas fotos? Enquanto eu escrevia esse livro, eu orava a Deus. Eu disse: Deus, me mostra quem eu posso abençoar com esse livro, com a venda desse livro. O que eu posso fazer? Me mostra, Deus. E as coisas de Deus, elas são fantásticas. O nosso irmão Léo, faz um sinal, Léo. Ele deu carona para um casal com um filhinho atípico, um filhinho autista. E esse casal foi o primeiro protótipo do que nós, como PG, família, nós queríamos fazer na nossa igreja. E hoje nós temos, além da minha família, na nossa célula nós temos Micael e Priscila, que são fundadores do Ministério Feridos para Curar Comigo, que tem o filhinho João, você já conhece. E tem esse casal, Raquel e Alisson, que também estão frequentando o nosso PG. Nós já temos 3 famílias atípicas, né, sendo cuidado por nosso PG, por Anderson e Gabi, por Andrei, por Isis, por Rebequinha, todos que frequentam nossa casa nas sextas-feiras. Nós já recebemos essas famílias e temos o desejo de pelo menos uma vez no mês fazermos um grande encontro de famílias atípicas para ministrar uma palavra de Deus aos corações. E eu orando sobre isso, um dia Alisson e Raquel lá no grupo falaram sobre esse Cifa Brasil. Pode mostrar algumas fotos? Cifa Brasil é... Volta só para o que eu esqueci, eu sou péssimo de decorar os nomes. Centro Inclusivo das Famílias Atípicas. Fica lá em Mussumagro. Tive a oportunidade de orar, de consagrar aquele lugar, né? São cristãos, então eles têm o desejo de não só dar a parte terapêutica, mas, como eu disse, uma vez no mês iremos fazer um culto naquele lugar, irei levar a palavra. Já convoco os ministros de louvor aqui da Batista da Orla para ir comigo, a gente fazer um momento de louvor para aquelas famílias. Porque deixa eu te dizer, meus irmãos, talvez aquela é a única oportunidade que uma família vai ter de ouvir a palavra de Deus, de cantar um louvor. Porque vocês não sabem a dificuldade que é vir para cá. Não sei se vocês perceberam, o Lelê não está aqui. A gente teve que deixar a Lelê na casa da minha cunhada. E quantos pais e mães desistem de ir à igreja porque não tem ainda a devida estrutura, não tem ainda aquela estrutura para receber essas crianças. Então, nós pensando sobre isso, queremos aliviar um pouquinho e ir até essas famílias. E aquele local tem um espaço bem legal, onde eu fiz o mini culto de inauguração, e a gente vai estar sempre se colocando à disposição. Então hoje, o Feridos para Curar, o Ministério Feridos para Curar, ele firma essa parceria com o Cifa Brasil, e toda a venda do livro eu vou tirar uma parte. Não tenho como tirar tudo, irmão, porque estou pagando ainda, certo? E foi muito caro. Ser autor independente é complicado. Quem sabe YouTube, a gente chega numas editoras, né, pastor? E os próximos a gente é convocado pelas editoras, eles bancam tudo. Mas eu banquei tudo do meu bolso, então eu tenho que
né, recuperar alguma coisa, mas vou dar uma parte do lucro para essa instituição. Então, pastor, eu já comprei na pré-venda, compra outro para presentear. Mas eu não sou muito de ler não gosto muito de ler. Compra mesmo assim, irmão. Você vai estar sendo um missionário, você vai estar abençoando vidas, vão estar abençoando famílias. Você viu ali as fotos, já está bem estruturado, tem pula-pula, tem os negócios, tem já, mas sempre está precisando, gente. Amém? Posso contar com vocês, seja orando, seja se colocando à disposição para servir comigo. Ainda vou sentar, eu peço perdão até a meus pastores por pegar eles de surpresa, mas vou sentar com o pastor Mário, com o pastor Neto, para a gente bolar alguma coisa, para nós como igreja ajudarmos esse pessoal lá, né? Porque Feridos para Curar é daqui, gente. Eu sou pastor dessa igreja, eu recebo o amor e apoio de vocês. Então, aonde nós formos como livro, como Feridos para Curar, como Cifa Brasil, é a Igreja Batista da Orla indo junto, abençoando. Amém? Então eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos orar, encerrando esse momento de pregação. Mas eu não quero, irmão, encerrar esse momento sem antes... Deus tem tocado meu coração durante toda a palavra, durante toda a pregação. Eu queria orar por vocês. Se há em nosso meio alguém que entendeu esse propósito de que a experiência que você está passando de dor, de luta, você pode estar ainda no início, você pode estar ainda naquele momento de questionar a Deus, de dizer: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu? Por quê? Mas eu quero que você essa noite dê um passo de fé. Se você entende que a sua história, o seu testemunho de vida, essa ferida que vai ser cicatrizada pelo amor de Deus, se você entende que isso vai ser algo para Deus trabalhar através de você e alcançar outras vidas, eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se você entende que Deus vai lhe usar essa noite, a partir dessa noite, usar as suas feridas. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei qual área da sua vida Deus está abrindo uma ferida. Eu não sei em qual área da sua vida as feridas estão sangrando, mas eu sei que nas mãos de Deus as suas feridas terão poder para curar outras pessoas, para a glória de Deus. Se você entende isso, vem aqui na frente como um ato de fé, como um passo de fé em direção a esse Deus maravilhoso. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Essa noite as minhas feridas sangram diante de Ti, mas eu sei, ó Pai, que em Ti essas feridas serão cicatrizes de amor ao próximo. Meu irmão, eu sinto que ainda há mais pessoas que precisam vir a essa frente como um ato de fé, para dizer: Senhor, usa-me, usa-me. Eu não sei se a partir de hoje ministérios serão formados, eu não sei se a partir de hoje livros serão escritos, eu só sei que de alguma forma, se você essa noite fizer esse passo de fé em direção à graça de Deus, Ele vai usar a tua experiência para curar outras pessoas. Enquanto a gente louva, eu quero chamar os pastores, os intercessores, e nós vamos estar orando sobre essas pessoas. Nada melhor do que começar um mês de celebração de 12 anos da nossa igreja, do que vendo vidas sendo curadas e restauradas para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Se você sentir da parte de Deus, se você tem um dom da intercessão, vem aqui à frente, ore pelos seus irmãos. Das minhas feridas saia poder pra curar, e cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou.
esse amor. Sou mais uma vítima, ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Se eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Saia poder pra curar, e cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória, que das minhas feridas saia poder pra curar, e cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Em teu nome, Jesus, eu quero louvar e agradecer, Senhor, por esse momento. Deus, eu também oro por cada pessoa aqui, Deus, aqueles que vieram à frente, aqueles que estão também sentindo, Deus, esse momento como especial. Pai, eu peço um bálsamo de graça, que desça do céu hoje, Deus, algo real, algo que banhe as almas, os corações, as vidas, Senhor. Deus, vem trazer cura nessa noite, vem trazer, Senhor, sabe, restauração, Pai. Eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. E Deus, nessa hora, eu peço em nome de Jesus, que haja, Deus, o agir do Teu Espírito Santo. Transforma, Senhor, transforma a história das pessoas. Transforma, Deus, a dor em algo, Deus, que seja genuinamente bom para ser testemunhado, para mostrar a perseverança que o Senhor trouxe, a ação do Teu Espírito. Deus, como um cristão se posicionou, que isso sirva, ó Deus, para a vida de muitos. E que o Senhor, Deus, abençoe a cada família aqui, a cada pessoa aqui. É nossa oração, em nome de Jesus.